Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão de hoje é: o que a Bíblia diz sobre paciência? O que as Escrituras, o que a Palavra de Deus diz sobre paciência? Vamos comigo? Vamos aprender juntos? Porque todos precisamos ter paciência. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Segundo uma entrevista com Margaret Thatcher, né? E uma vez ela acabou falando para o entrevistador: eu sou extremamente paciente, contanto que consiga o que eu queira no final das contas. Quando tudo está indo do jeito que queremos, é fácil falar assim, é fácil dizer que tem paciência. Quando as coisas estão de acordo com a nossa vontade, quando está dentro daquilo que nós queremos que esteja, tá? Então devemos entender que o verdadeiro teste de paciência aparece quando nossos direitos são violados. Aí é que aparece um momento para a gente testar, para que venha testar essa paciência. Então, quando nossos direitos são violados, alguns exemplos aqui: quando o nosso carro é cortado no trânsito por outro carro, quando um grupo aí de adolescentes fanfarrões estão se comportando de forma inadequada, quando o nosso colega de trabalho mais de uma vez ridicularizar a nossa fé, quando estamos chateados por enfrentar irritações e provocações, certo? De um modo geral, isso e traz para nós uma impaciência. O contrário de paciência é impaciente ou impaciência, tá certo? E é quase como uma ira justa, porque de repente está aí dentro dos nossos direitos, não é verdade? Então, vamos entender melhor já trazendo uma base das Escrituras. E aqui eu quero deixar bem claro que esse vídeo, esse assunto, ele não está somente para um cristão, um crente, um católico, um espírita, é para todos, o ateu, enfim, para todo mundo, tá bom, gente? Onde houver gente, certo? Então, onde houver gente. Mas eu preciso trazer, já que esse canal ele foi feito, ele existe, com todos os assuntos que são feitos aqui, são aproximadamente 500 vídeos prontos para vocês, de A a Z, né? Mas eu tenho que sempre falar que a base que eu trabalho, que eu procuro trazer é bíblica, é uma base escriturística. Não dá para fazer uma outra coisa ou trazer um outro assunto que não tenha pelo menos o que puxe com base. E a base que eu tenho é a base bíblica. Então vamos lá. Nas epístolas de Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 5:22, ali mostra o fruto do Espírito na vida daquele que é salvo. Então, só é salvo quem tem o Espírito Santo dentro dele. Vocês estão me entendendo como é mais sério? Não é só uma questão de paciência ou impaciência, ou um ser impaciente, tá certo? O qual deve ser produzido em todos os cristãos, em todo aquele que crê. 1 Tessalonicenses 5:14, tá certo, gente? A paciência revela a nossa fé no fato de que Deus sabe qual o melhor tempo para tudo e em tudo em nossas vidas que esteja relacionado ao tempo de Deus para o nosso tempo, tá? Então Deus, ele é onipotente, ele é amoroso, mas ele é justo. Então Deus não é como nós, Deus não é como o ser humano, tá? Então, apesar de a maioria das pessoas considerarem pacientes como uma pessoa que se espera dentro da sua passividade ou dentro da sua tolerância gentil, a maioria das palavras gregas traduzidas aqui como paciência no Novo Testamento são saudáveis e são consideráveis, são ponderadas, tá? É necessário que se pondere. Vamos lá, Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Gente, não tem como eu não falar com base nas Escrituras. Tudo que eu estiver falando aqui, a menos que seja um outro assunto, eu vou dizer para, olha, eu estou apenas trazendo uma reflexão, não há base para isso e é isso que eu acho e é isso que as pessoas estão falando, tá? Mas 99,9% dos assuntos que eu trago aqui neste canal, eu tenho que trazer base bíblica, tá? Então, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha de muita gente a todo momento, a todo instante,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está ou que nos foi proposta. Por quem? Por Deus. Por isso que eu digo, o salvo em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo, logo tendo o Espírito Santo, haverá fruto do Espírito Santo produzindo em nós, no nosso eu interior. Tá? Pode alguém correr a carreira esperando passivamente por pessoas que enrolam ou gentilmente toleram ou seja trapaceiros? Não, né, gente? Então, o crente ele tem que procurar estar lendo, meditando, vendo nas Escrituras como deve ser o seu comportamento, ok? Então, paciência, paciência. Nesse versículo significa tolerância. Então, aí olhando para o grego, olhando para o latim, mais para o grego, que é o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? Ele traz esse adendo, né? Ele traz assim essa base, né? No lugar de paciência, que é a mesma coisa, mas ele traz tolerância. Então, ter paciência ou ser paciente, ele é uma pessoa tolerante ou que tenha tolerância, ele é longânimo, ele é amoroso, tá certo? Um cristão corre a carreira quando pacientemente persevera através das dificuldades, com esperança e a visão sempre dos céus, e não com relação às coisas aqui da terra. Então, na Bíblia, paciência é perseverar rumo a algo e aguentar as dificuldades, tendo uma tolerância, esperando ansiosamente o que a promessa vai cumprir, o que a palavra de Deus diz. Desde o Velho Testamento, dos profetas maiores e menores, e até o seu cumprimento em Cristo Jesus, trazendo aí um paralelo para o Novo Testamento e os finais dos tempos, tá? É claro que paciência não acontece do dia para o outro na vida de uma pessoa. Ela vai adquirindo essa tolerância, essa morosidade, tá certo? Ampliando isso em todos os momentos e circunstâncias da vida, seja na casa, seja na rua, seja no escritório, seja em qualquer lugar. Beleza? Ok até aqui? Tá? Então o poder e a bondade de Deus são muito importantes para o desenvolvimento dessa paciência, essa tolerância. Colossenses 1,11 nos diz que somos fortalecidos segundo a força que Ele nos dá, segundo a sua glória, e paciência e longanimidade dentro dessa bondade, deste gosto de sermos pacientes. Vamos lá. Isso está dentro de uma outra passagem de São Tiago, Epístola de Tiago, 1, 3 e 4, é bom que você esteja, eu te encorajo, eu te instigo a estar lendo, tá bom? Enquanto que em Tiago está escrito isso, ele nos traz aí, encoraja a saber que as provocações é uma forma com que Deus, entre aspas, fecha aspas, usa para aperfeiçoar a paciência ou esse momento tolerante que deve ser na vida, na nossa vida. A nossa paciência se desenvolve e fortalece ainda mais quando o quê? Descansamos na perfeita vontade de Deus no tempo dele, perante a face dos homens e de todas as coisas, principalmente dos homens perversos, neste mundo mau, nesse sistema, ok? Então devemos entender aqui, tá? Descansar no Senhor e esperar nele. Não fique indignado. Não fiquem indignados, não fiquem, quando houver ou quando você observar o mal prosperando de alguma forma. Não. Isso é coisa dos homens. Isso é coisa dos homens. Salmo 37:7, dá uma olhadinha. No fim das contas, no final de todas as contas, a paciência ela é recompensada. Sede, pois, paciente, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso ou espera a preciosidade do fruto da terra, aquela ao qual ele lançou, e com paciência, no tempo certo ele vai receber isto, porque vem a chuva temporã, vem a seródia, vem o momento ao qual Deus dá a ele. Tá? Então, sede pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já é vinda e já é próxima a vinda do Senhor. Tiago 5, 7 e 8. Então, tudo que se lança à terra se espera que um dia dê o fruto, tá? Então, com paciência, com tolerância, espere.
Bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que buscam com alma. Lamentações, você vê lá no Antigo Testamento, livro de Lamentações 3:25. Vocês estão me entendendo aqui? Estou sendo claro? Eu estou conseguindo passar para vocês de forma com que vocês possam entender? Eu espero que sim, porque eu já estou terminando. Podemos ver na Bíblia muitos exemplos de pessoas cuja a paciência e a característica na caminhada com Deus foi uma bênção, mesmo nos momentos de intempéries, circunstâncias, tá bom? Então nós temos aí Tiago 5:10, tá? Referindo-se a Jó na sua perseverança e recompensa, tá? Aqueles que sofreram mediante a tudo aquilo que passaram. Tiago 5:11, nós vemos aí Abraão, nós vemos que com paciência alcançou a promessa, porque Abraão é tido como o pai da fé. Hebreus 6:15, é importante que você também esteja olhando esses passagens, que são passagens que trazem um modelo e um exemplo que Deus, no qual naquele tempo, para aquele momento, aperfeiçoou aquelas pessoas. Então, Jesus, ele é o autor da fé, ele passou por tudo isso até a morte de cruz, suportando e desprezando, porque ele foi desprezado, obviamente, a afronta de todos os homens maus, dos religiosos daquela época. Mas ele se assentou à destra do Pai. Hebreus 12:2, dá uma olhadinha. Então podemos demonstrar isso com característica e a respeito de Cristo e os demais apóstolos e discípulos e os pais na fé, os reformadores, tá? Então eles passaram por tudo isso aí. Então por que então devemos nos regozijar, nos alegrar? Porque a palavra regozijar é ficar feliz, contente. Filipenses 4:4, 1 Pedro 1:6, dá uma olhadinha porque traz dentro desses objetivos a oportunidade de vivermos uma vida mesmo que dentro dessas privações, provocações, lembrando que sempre haverá um propósito e um crescimento para a glória de Deus e para que você chegue à maturidade. Devemos lembrar também que em Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente com todas as circunstâncias daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que inclui então também essas coisas. O equilíbrio, a paciência, a longanimidade, a tolerância. Só voltando aqui, dizer que no início eu citei Gálatas 5. Pega lá Gálatas 5, que é Novo Testamento, em diante você vai entender o que é o fruto do Espírito na vida do crente e as obras da carne deste mundo. Tá ok? Dá uma olhadinha lá. Então, já nos finais aqui, já ficou enorme esse vídeo. 2 Coríntios 5:17, dá uma olhadinha, o Senhor aqui nos traz graça e nos responde, né? Ele que nos dá graça e dá perseverança, né? E Romanos 2:7, crescemos juntos. Cristo também sofreu e cresceu enquanto ele na sua humanidade, nos deixando o exemplo de tudo aquilo que ele viveu e que ele passou aqui na terra. Os apóstolos, os discípulos, os pais na fé, os reformadores, até os dias de hoje. Então, que fique isso para mim, que fique isso para você bem claro, você que está me ouvindo, me vendo nesse dia, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Paciência, um pouquinho mais, espere, paciência, tolerância. E até um próximo vídeo.